a partir de agora. O MEI, microempreendedor individual, é uma figura jurídica no Brasil. É a pessoa que trabalha por conta própria com seu pequeno negócio ali, como um pequeno empresário. E isso traz uma legalização, você precisa se legalizar. Por isso, hoje eu vou conversar com a advogada Natália, que é especialista em direito previdenciário, para a gente tirar todas as dúvidas, porque o microempreendedor individual está chegando aí com tudo, muita gente querendo formalizar o seu ambiente de trabalho e aí para ter, digamos assim, um futuro mais garantido. E por isso fica aquela dúvida, em termos previdenciários, onde é que se encaixa o microempreendedor? Quais são as vantagens e principalmente os benefícios que essa classe tem quando entra no mercado de trabalho, principalmente na questão previdenciária? Bom dia, seja bem-vinda, viu? Bom dia, Sabrina, tudo bem? Na verdade, o MEI, quando ele se formaliza, né, uma pessoa jurídica, ele contribui por meio da Guia 10, que é a Guia de Arrecadação do Simples Nacional, e ele passa a contribuir com a Previdência Social. A partir deste momento, em que o MEI completa o período de carência, que aí são 180 meses, Sim. e completa e atinge também o requisito etário, ele passa sim a ter direito à aposentadoria, tá? Aí, nesse caso, quais são as documentações, o que é necessário, como comprovar, e se é fácil realmente você entrar no sistema e comprovar que é um microempreendedor? A inscrição MEI, ela é muito fácil de se fazer, tá? É por meio do portal do empreendedor, né? O pequeno empresário, ele faz o registro e a partir daí ele começa a efetuar contribuições mensais, tá? Essa contribuição, ela é no valor de 5% do salário mínimo, tá? E compreende a contribuição para o INSS, o ICMS e também o Imposto sobre Serviços, que é o ISS. Nesse caso, eu sei que tem limitações financeiras nessa questão do microempreendedor. Sim. Como é que fica a contribuição dele junto ao INSS? É com base no que ele arrecada durante o ano? Me explica isso direitinho. Como eu pontuei, essa contribuição dele é o percentual de 5%, tá? O MEI, a lei, ela prevê que quando você se torna um MEI e passa a contribuir com 5% do salário mínimo, você garante uma aposentadoria com um salário mínimo. E aí você poderia me perguntar, mas ele poderia complementar essa renda para aumentar? Justamente, pode. E aí, nesse caso, ele vai fazer uma contribuição complementar através de uma guia GPS no percentual de 15%, tá? Então, além dos 5 obrigatórios que o todo MEI deve contribuir, ele pode complementar com um percentual de 15%. Para atingir aí um valor maior no futuro, no momento de se aposentar. Nesse caso, como é que eu consigo encaixar o meu CNPJ, vamos dizer assim, vamos tirar essas dúvidas aí da população, como é que eu consigo encaixar o meu CNPJ? Eu tenho que apresentar essa documentação em algum canto ou quando eu já registro, já coloco na ativa o CNPJ, automaticamente o INSS sabe disso? Já. No momento que você faz a sua inscrição, né, ele gera uma guia 10, e a partir desse momento você já contribui como contribuinte obrigatório do INSS. Para fins de complementação, no momento em que eu compro a guia GPS para contribuir com esse percentual de 15%, se somando aos 20%, eu preencho o número da guia 1901, o código 1901, que é a guia complementar para o MEI. E a partir disso o INSS reconhece, tá, essa contribuição complementar para fins de um somatório e uma RMI maior, que é a renda mensal inicial de aposentadoria. Tá? E aí, na aposentadoria comum, a gente sabe que tem aquelas contas que a gente faz. Quanto tempo de serviço, quanto tempo de contribuição. No MEI, o que é que muda? No MEI, após a reforma, para quem começou, para quem abriu o MEI pós-reforma, né, para homens, o período de carência ele foi modificado. Antes, para quem contribuía antes da reforma, que aconteceu em novembro de 2019, teria que ter 180 contribuições. Hoje, para o homem que começa a contribuir após a reforma da Previdência, ele tem que ter 240 contribuições e 65 anos de idade. Para a mulher, continua sendo 180 contribuições mensais ou 15 anos de contribuição e 62 anos de idade. Mas é ininterrupto, parou, fechou um CNPJ, abriu outra com outra modalidade, como é que fica para eu juntar isso aí? Pronto, é justamente uma dúvida da população, né? Em relação a isso, para que eu não perca o período do CNPJ anterior, eu preciso estar contribuindo na guia de 15% complementar, para que eu não perca toda a contribuição anterior
que eu fiz, que eu efetuei. Gente, olha, tem que deixar tudo isso discriminado para não perder, porque senão é como se você estivesse trabalhando, né? Em vão, exatamente. Olha, tem muita gente querendo participar sobre esse assunto. Para tirar dúvida, aproveita esse momento aí que nós estamos especificamente com a advogada da área previdenciária para tirar a sua dúvida, você que é microempreendedor individual. Nosso WhatsApp está aí na telinha, pode mandar mensagem de áudio, pode mandar mensagem de texto, interagir aqui com a gente, que a gente vai fazer questão de dar vez e voz aí para todo mundo que quer participar. Inclusive, já tem uma participação, tem pergunta na tela, vamos ver aí, uma telespectadora, já tenho 15 anos de contribuição. Preciso continuar contribuindo para me aposentar por idade? A resposta é depende, né? No momento da minha aposentadoria, eu preciso ter a qualidade de segurado, tá? Além de ter conquistado o fator etário, né? Se for mulher, 62 anos de idade e homem, 65. Certo, então você tem que fazer o somatório com a idade e o tempo de contribuição. Isso. Preencher os dois requisitos. O tempo de contribuição mínimo, que são 180 meses, o período de carência, 15 anos, e a idade, não é? Existe alguma coisa relacionada ao setor para qual o microempreendedor está investindo? Tipo, é diferente a aposentadoria do microempreendedor da área rural ou do microempreendedor da área financeira, por exemplo? Não. Na verdade, o microempreendedor individual, ele tem um limite, né, de rendimento anual. Né? Se ele atinge esse limite, ele precisa mudar o regime dele jurídico. Então, o faturamento anual é até R$60 mil. E não aí, pode passar disso, porque senão muda, não é mais micro. Já não é mais MEI, justamente. Importante a gente saber disso, viu, pessoal? Olha, passou de 60 mil por ano, você deixa de ser microempreendedor individual e é outra categoria. Isso. E aí você tem que alimentar isso no sistema. E quem quer, por exemplo, enganar, passou e não disse, o sistema sozinho sabe? Sabe porque existe o faturamento, né? Você passa a emitir notas fiscais. Então, a Receita, ela tem ciência de quanto você está arrecadando, tá? Então... Exatamente, tem que ser bem corretinho. Tem outra dúvida aí no telão? Vamos colocar. Vamos ver. Bom dia, Sabrina. Eu nunca trabalhei, nunca contribuí para a Previdência. Tenho direito a algum benefício? Depende. Na verdade, a gente tem hoje, né, o benefício de prestação continuada, tá? Que para que a gente tenha acesso, a gente tem que preencher dois requisitos. Um é o impedimento de longo prazo, né? Uma doença incapacitante que me impeça de prover o meu sustento e a minha subsistência atrelado à necessidade, né? Na verdade, à miserabilidade econômica. Se eu preencho esses dois requisitos, eu posso sim ter acesso ao benefício de prestação continuada, conhecido como LOAS deficiente ou LOAS idoso. Sim, exato. Mas se não tem, e ela, por exemplo, a questão dela é que ela nunca trabalhou. Existe a tal da previdência privada, que você por si só pode, né? Como é que funciona? A previdência privada, na verdade, você contrata efetivamente um serviço, né, de previdência privada e passa a contribuir. Para ter acesso ao INSS, você precisa se filiar, né? Você pode aí entrar como segurado facultativo, contribuindo facultativo baixa renda em 5%, ou contribuinte individual, e aí tem as alíquotas de 10% e 20%, a depender da condição econômica da pessoa e do que ela projeta para o futuro dela. E você pode escolher mais ou menos quanto o valor daquela aposentadoria e aí vai contribuindo de acordo com isso, né? Isso. Fazer um planejamento financeiro. Fazer um planejamento. O que a gente chama de planejamento previdenciário, né? Muito importante, viu? E depois eu quero já pedir aí a Marília e a produção que traga você para explicar um pouquinho sobre essa questão da previdência privada, que é algo muito importante. Tem gente que nem sabe sobre isso, se preocupa como essa pessoa que mandou aí a questão. Sim. Não tenho carteira assinada, eu nunca trabalhei. Como é que eu vou viver depois de 60 anos? Ou enfim, na minha aposentadoria vem através de quê? Tem esses benefícios aí que a gente precisa informar a população para ficar mais segura. Tem outra pergunta no telão, vamos lá? Deixa eu ver, sou autônomo, contribuinte com o INSS, caso eu passe a ser MEI, perco o que eu tinha contribuído como autônomo? Não. No entanto, eu preciso fazer aquela complementação que eu te passei dos 15%, para que eu não perca toda a contribuição anterior ao fato de eu me tornar MEI, eu preciso fazer uma contribuição complementar. Ou seja, o que eu contribuí como autônomo, eu coloco lá 15% em cima dos 5% do MEI. Isso. Eu passo a contribuir obrigatoriamente pelo MEI com 5%, mas passo a complementar de 15%, para que eu tenha acesso
a todos os benefícios e o somatório do tempo contribuído. Isso em termos de números mesmo, em termos de valores, já que a gente tem um limite de 60 mil por ano, isso daria quanto por mês? De contribuição? Sim. 5% de um salário mínimo hoje a gente conta com R$ 60,60. Isso, mais os 15% daria 181 e os quebrados, mais uma média de R$ 246. Era a contribuição mensal para você conseguir ser como autônomo e como MEI. É uma vantagem. É uma vantagem, pessoal. Vamos trabalhar aí esses números. Tem mais gente tirando dúvida. Eu falei que o quadro, olha, ia ser assim, ó, direito previdenciário, todo mundo quer saber como ajustar a sua vida futura. Mais uma pergunta, vamos lá? Deixa aqui no telão. Já tenho 25 anos de carteira assinada e há 6 meses passei a ser MEI. Como faço para juntar essas duas contribuições no nível de aposentadoria? É justamente o que eu falei, né? Para que a gente possa utilizar, né? A gente precisa fazer essa complementação. O MEI, propriamente dito, ele não teria direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Para que eu possa utilizar esse tempo anterior, eu tenho que fazer essa contribuição complementar. Que aí volta para aquela mesma resposta anterior. Eu tenho que estar sempre complementando para utilizar esse tempo anterior. Quer dizer, na carteira assinada tem lá já, retira aquilo ali para o INSS. É uma coisa. E o que tira de contribuição do MEI é outra. Eu tenho que juntar as duas, é isso? Teria que juntar as duas ou, no caso, essa pessoa pode se aposentar, né? Se tiver o requisito etário hoje, ela pode se aposentar já por idade. Vai causar, talvez... uma diminuição da renda mensal inicial, e aí isso é o salário de benefício, né? Porque é o somatório das contribuições. Então, se ela optar por já se aposentar e manter um MEI, pode sim, facilmente. Agora, caso ela não queira se aposentar agora, ela pode complementar, né, com esses 15% a mais para reunir essas duas contribuições, esses dois tempos. Tá aí, bem explicadinho. Tem mais uma pergunta, olha, eu sabia que ia chover de pergunta. Vamos lá, coloca aqui no telão pra gente tirar a dúvida. Olá, bom dia. Posso ter o MEI e trabalhar de carteira assinada? Altera alguma coisa? Pode. Na verdade, o que altera nesse caso seria se a pessoa tem a carteira assinada no momento da rescisão do contrato dela, ela não teria acesso aí ao seguro-desemprego. Isso. Porque a justiça ou a legislação entende que se você tem um meio de prover a sua subsistência, se você tem um outro emprego, uma outra vinculação, você não necessariamente necessitaria do seguro-desemprego para se manter. Porque mas é só isso, só o seguro. Isso, só em relação ao seguro-desemprego. Gente, olha aí, quantas dúvidas, né, que a gente tem com relação a isso. E tem mais uma pergunta, vamos colocar então, vamos. A produção ali tá assim, olha, cheia de perguntas. Estou com o MEI atrasado, como fazer? É uma pendência, realmente. Porque a gente fica assim, pensando, não, mas mês que vem eu pago a DAS, né, que a gente chama. Isso, a DAS. Aí não, juntam as duas, três e paga. Qual o prejuízo que se tem, o microempreendedor, se não pagar mensalmente, se atrasar muito? A contribuição, ela tem que ser dentro do prazo determinado em lei. Esse prazo é até o 15º dia do mês. Essa contribuição paga em atraso, ela não é computada para fins de aposentadoria ou de qualidade de segurado. O que é a qualidade de segurado, né? É uma ficção jurídica que me permite ter acesso aos benefícios do INSS. E aí você poderia me perguntar quais benefícios o MEI pode ter. O MEI pode ter direito ao auxílio-doença, a salário maternidade, a aposentadoria por invalidez e a própria aposentadoria. Sim. A partir do momento que eu não contribuo de forma contemporânea dentro daquela competência mensal, essa contribuição, ela não me traz a qualidade de segurado. Exato. E olha, e tem juros, pessoal. É importante a gente saber que quando atrasa tem juros. Eu também tenho o meu e sei que a gente fica meio ali, não, deixa eu pagar o próximo mês, quando vai ver, tem um jurozinho lá que é um pouquinho alto, a gente precisa colocar em dias. Muito obrigada pela sua participação, te agradeço demais. E quero já saber onde é que a gente pode encontrar nas redes sociais. Quem tiver dúvidas sobre a temática, onde é que pode te procurar. E claro, deixar aqui os espaços para os seus agradecimentos. Viu? Eu agradeço o espaço. A minha rede social é Marianati, no Instagram. A gente tem um escritório aqui em João Pessoa, na Pedro II, escritório Lacerda Santana. E estamos à disposição para quem quiser tirar suas dúvidas e sentar um pouco com a gente. Aí, obrigada, viu? Obrigada, querida. Pois é, tão bom, né, a gente resolver a nossa vida, resolver os nossos problemas. Mas eu tenho uma dica para você que quer resolver o que fazer no final de semana aqui em João Pessoa. Pois é, final de semana chegou, tem